Então, a gente vai começar a nossa aula sobre ecologia, tá? Eu sempre vou trazer o conceito de tudo que a gente for falar, porque, por exemplo, vou falar sobre a genética, mas o que é genética? E às vezes vocês acabam se perdendo em alguns conceitos, tá? Então, de início, eu já vou falar o que é ecologia, né? Ecologia é o ramo da biologia que estuda as interações entre os organismos e o ambiente que eles vivem. Então, todo organismo, todo ser vivo, né? E o ambiente que ele vive. Então, a ecologia, ele estuda essas interações, esse ambiente, tá? E aí vem o termo grego, ioka, que significa casa, e logo, que significa estudo, entendeu? Ou seja, ecologia estuda a casa ou habitat dos seres vivos, investigando como eles se interagem no seu ambiente entre si. Tem na aula da minha aula? E a gente vai em questão de os níveis de organização da ecologia, tá? A gente vai falar um pouco sobre o indivíduo, o que é a população, comunidade, ecossistema, biosfera, tá? A gente vai estar falando todos esses conceitos agora. Ó, o indivíduo é o nível mais básico do estudo. É onde se analisa como o organismo interage no seu ambiente. Por exemplo, como que uma planta, né, ela se adapta suas folhas para captar a luz, ou como seu animal regula sua temperatura corporal. Então, o indivíduo pode ser, como já dei o exemplo, né, de uma planta, de um animal, a questão. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é a internet. Voltou, né? E aí, voltando, acho que onde eu parei, né? Em questão do indivíduo. É o nível mais básico do estudo. O indivíduo, a gente pode falar em questão da adaptação que esse indivíduo ocorre no ambiente, tá? O indivíduo, ele vai para a questão da sobrevivência e reprodução, a unidade de seleção natural. Então, a questão, né, disso. Aí a gente vai para a população. Aqui, na verdade, né, é um grupo de indivíduos. Então, se a gente tem vários peixes, né, um peixe é um indivíduo, mas a população seria um cardume, ou ali, né, a questão da mesma espécie, né, que vive em uma determinada área. E aqui o estudo, né, ele intensifica a questão da populacional, o crescimento e os fatores que influenciam a sobrevivência e a reprodução. Então, a população, na ecologia, a gente vai estudar a questão dos fatores que influenciam, né, a sobrevivência, a reprodução, né, o crescimento também populacional. Aí a gente sempre vai estudar a questão da dinâmica populacional, a unidade da evolução. Quando a gente fala. Só um minuto, gente. Continuando, tá? A gente já falou do indivíduo, a gente já falou sobre a população. Aí a gente vai em questão da comunidade, né? A gente se fala em questão de comunidade, refere-se a todas as populações de diferentes espécies que vivem na mesma área. E elas interagem entre si, tá?
na ecologia, a gente vai investigar a relação da predator-presa e a competição por recursos. Então, a comunidade era a interação entre as espécies. A gente pode ter um exemplo de um filme, né? Questão do Nemo, né? Ele está ali numa questão de uma comunidade, tá? Ali que tem vários outros peixes, várias outras espécies, né? E ali ele está numa comunidade. Nossa. Enfim. E já no ecossistema, né, inclui todas as unidades de uma área, juntamente ao componentes abióticos não vivos, como solo, água, clima, né? Os ecossistemas são estudados em termos de fluxo de energia e ciclos de nutrientes. Então, o ecossistema ele vai entrar tanto a questão da comunidade, mas também dos componentes não vivos, né? A água, o solo, como que está o clima, tá? E aí a gente vai ver em questão do fluxo de energia da matéria, né? Que a gente sabe que um ecossistema ele precisa ter esse ciclo de nutrientes, ele precisa ter ali aquele fluxo de energia. E a gente vai para o último, né? Que é a biosfera, que é o maior do nível da organização. A biosfera ela abrange todos os regiões da Terra onde existe vida, desde os oceanos mais profundos até a atmosfera. Em questão disso, é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Então, uma região, ai, a, a Amazônia, em questão do que é um ecossistema, e também o deserto do Saara. Então, a biosfera é todos esses processos, todos esses ecossistemas do planeta, tudo junto. Até aqui tem alguma dúvida, pessoal? Eu tô falando muito rápido? Não, professora, tá tranquilo. Tá certo. Vou continuar. Então, a gente já viu que os níveis de organização da ecologia, né? O indivíduo, a população, a comunidade, o ecossistema, a biosfera também. E aí a gente vai para os conceitos chaves da ecologia, tá? A gente vai um pouquinho aprofundar nos conceitos que são frequentes mencionados nesse campo de estudo, tá? Gente, eu acho que aí a gente vai falar sobre esses conceitos chaves, meio biótico e abiótico. O ambiente, né? O meio ambiente, desculpa, ele é composto por dois grandes grupos de elementos, o meio biótico e o meio abiótico. O meio biótico, ele inclui todos os seres vivos e suas interações. Por exemplo, a gente vai entrar, então, o meio biótico. Andrei, tá. Então, a gente vai lembrar do bio, tá? Que vai ser como plantas, mas não tem slide, não. Só mapa mental. Só que, como eu tô pelo tablet, aí eu não consigo transportar. Mas aí eu vou deixar todos os mapas mentais, um roteiro do tudo que eu falar aqui agora no Google Drive de vocês, no Google Sala de Aula, desculpa.
Eu acho que eu respondi a dúvida. Vamos voltar. Então, o meio biótico, vocês vão lembrar de bio, de vida. Vocês vão lembrar de plantas, de animais, de fungos, de bactérias, tá? Já o meio abiótico, a gente vai se referir, vai ser os componentes não vivos, tá? Como luz solar, a temperatura que tá, a água, o solo, os nutrientes que tem, né, nesse local. E os elementos, né, o meio abiótico, eles criam as condições, né, que permite a vida. Então, o meio abiótico é um meio abiótico, é um meio para o biótico. Porque sem esses, os nutrientes, o solo, a água, né, a luz solar, a gente não vai ter, né, a questão dos seres vivos, né, como plantas, animais, né, fungos e bactérias. Então, um precisa do outro, tá? E aí, para sobreviver e prosperar em diferentes habitats. Já o habitat é como se fosse o endereço de um organismo, ou seja, o lugar que ele vive, tá? Pode ser uma floresta, um rio, um deserto ou a mesma cidade, né? O habitat ele vai oferecer as condições necessárias para a sobrevivência de uma espécie, como abrigo, alimento e água. Então, o habitat é como se fosse um endereço. Então, a gente tem, né, vários habitats. Nossa casa é nosso habitat, que a gente oferece ali um abrigo, um alimento, uma água. E a gente vai em questão do nicho ecológico. O nicho ecológico, ele ocorre no intervalo de condições bióticas e abióticas, tá? É como se uma espécie consegue tolerar. É um espaço onde uma espécie pode viver e funcionar bem. Esse espaço inclui tantas condições do ambiente, como temperatura, qualidade de luz, né, condições abióticas, quanto a interação entre outras espécies, como predadores, presas ou parceiros de reprodução. Então, esse nicho ecológico ele vai ter essa questão das condições bióticas e abióticas, tá? Então, o nicho é como o endereço e o estilo de vida e o estilo de vida de uma espécie. Então, ele define onde ela pode existir, onde ela pode comer, onde ela pode interagir, como ela pode sobreviver e como e se reproduzir no ambiente que ela vive. Então, o habitat, ele é um endereço e o nicho ecológico é como se fosse o endereço e o estilo de vida, tá? Cadeia alimentar e teia alimentar. A gente vai falar o conceito dele aqui, no geralzão. Deixa eu tentar abrir a minha tela aqui. Parece um vulto. Meu Deus do céu. Ai, gente, não tem como. O notebook tá. Não tem como, gente, fazer a tela, tá? É impossível. É só um vulto. Vamos lá voltar aqui em questão da cadeia alimentar e a teia alimentar, tá? A cadeia alimentar é uma sequência linear, tipo reta ali, bonitinha, que mostra como a energia e os nutrientes fluem de um organismo, né, para o outro em um ecossistema. A gente vai ter as plantas, por exemplo, as plantas que a gente conhece como os nossos produtores, né, que são comidas pelos herbívoros que só se alimentam ali
de plantas, que vai ser os nossos consumidores primários, e aí que vão ser comidos pelos carnívoros, que são consumidores terciários, e aí a gente vai naquele ciclozinho que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E a teia alimentar é uma representação mais complexa e mais realista daquelas interações, mostrando várias cadeias alimentares, como elas como elas se interligam, tá? Até aí, tudo bem, gente? Pode falar, pode colocar um joinha aqui no. Até aí, tudo bem, galerinha? Para eu dar continuidade. Alguma dúvida? Ok, então. Vamos dar continuidade. Então, a gente já viu a questão, né, dos níveis da organização da ecologia, os conceitos chaves em ecologia, tá? E agora a gente vai para os principais fundamentais, os princípios, desculpa, fundamentais da ecologia, tá? E aí a gente vai depois pular não, a gente vai, né, para a organização dos seres vivos. E aí, se der, acredito que vai dar tempo, né, da cadeia até alimentares, pirâmide ecológica e problemas ambientais. Então, a gente dá já um checklist em ecologia, e esses são todos os assuntos que são abordados no Enem, que são o que mais cai. Tá? A ecologia, ela se baseia em alguns princípios fundamentais, que ajudam a explicar como os ecossistemas funcionam. Então, a gente vai ter a questão do fluxo de energia. Então, toda energia que alimenta a vida na Terra vem do Sol. As plantas, por meio da fotossíntese, converte aquela energia solar em uma energia química que até então é passado de um organismo para outro através da cadeia alimentar. Então, a gente começa esse fluxo de energia, né, com as plantas fazendo a fotossíntese, e aí acaba em questão da cadeia alimentar, que a gente tem, né, que as plantas são os produtores, e aí vem os consumidores primários, e aí vem todo aquele ciclo. Então, a questão do fluxo de energia. Vem também a ciclagem de nutrientes. Os nutrientes como carbono, nitrogênio e fósforo, né, que a gente viu, começou a dar uma questão lá na tabela periódica, né? O carbono, o nitrogênio, o fósforo, né? Eles circulam pelos ecossistemas em ciclos. Esses ciclos, eles garantem que que esses elementos essenciais para a vida estejam disponíveis para todos os organismos. Então, a gente vai ter a questão do ciclo desses nutrientes. Então, sempre vai estar ali disponível para todos os organismos, o nitrogênio, o carbono e o fósforo, tá? E aí a gente vem para o último princípio, que é o equilíbrio dinâmico. Os ecossistemas estão em constante mudança, mas eles têm a manter aquele equilíbrio dinâmico. Isso significa que, embora possa ocorrer alguma mudança em questão de climáticas ou enchentes, que a gente fala de desastres naturais, o ecossistema tem a capacidade de se recuperar e manter o seu sistema funcionando. Então, a gente tem aquele equilíbrio, né? Ele vai se reerguindo. Ave Maria. E agora a gente vai falar aqui. Eu vou falar como se fosse flashcards, tá? Para vocês. O que é ecologia? É o estudo das interações entre os organismos e o ambiente que ele vive, tá?
O que é habitat de um organismo? É como um endereço de um organismo, onde ele vive. O nicho ecológico, a gente vai ter em questão das condições bióticas e abióticas de uma espécie. Então, vai ser como o endereço e o estilo de vida de uma espécie. Aí a gente vai ter a diferença. Qual é a diferença entre o meio biótico e abiótico? O biótico inclui seres vivos e abióticos são componentes não vivos, solo, terra, né, água, tudo ali do sistema. Cadeia alimentar, o que é a cadeia alimentar, né? É o fluxo que é uma sequência linear, né? A gente sempre vai ser produtores, consumidores primários, secundários, e aí vamos, né, entre um organismo. Qual é a fonte de energia e o que alimenta a vida na Terra? A gente sabe que a energia, né, vem do Sol e é convertido por plantas via fotossíntese. E aí a gente tem a questão do fluxo de energia, tá? Até aí tudo bem? É questão da introdução da ecologia, à ecologia. Então a gente pode dar um checklist na introdução à ecologia. Então tá bom. Então a gente vai dar um ok aqui em introdução à ecologia. Tá? E agora a gente vai para a questão da organização dos seres vivos. Agora a gente vai entrar em questão da organização dos seres vivos, tá? A gente vai à questão do que eu falei na aula anterior, não. Agora há pouco, em questão do indivíduo, população, comunidade, ecossistema e biosfera, né? E cada nível de organização, ele representa um aspecto específico da interação dos organismos com o ambiente. E agora a gente vai se aprofundar mais em questão de cada um desses níveis, tá? Vamos lá para o indivíduo, né? O indivíduo, a gente, como eu já falei, né? Ele é qualquer ser vivo que pode ser considerado como uma unidade separada. Ele representa uma unidade única de uma espécie. A ecologia do indivíduo muitas vezes é chamado de autoecologia, tá? E aí ele vai estudar a questão do seu ambiente, do que nutre, como que cresce, como se reproduz, e os desafios e como que ele responde aos desafios ambientais. A gente pode ter um exemplo. Um indivíduo pode ser uma raposa, uma árvore de carvalho, uma bactéria, um sapo, enfim. E a gente já vai para o nível da questão da população. Já consiste em um grupo de indivíduos da mesma espécie. A gente antes tinha um indivíduo, que seria a raposa, por exemplo, e agora a gente tem um grupo de raposas em uma floresta. Então, ali já é uma população de raposas. E aí, a gente vai ver em questão da população. A gente considera fatores de natalidade, né, do nascimento, né, de morte
e imigração e emigração, tá? E a gente vai para comunidade, o terceiro ponto. Ele inclui, né, uma predação, competição, entre outras, né? Uma comunidade ecológica inclui todas as populações de diferentes espécies que vivem em uma determinada área e interagem dentro de si. A gente pode ter um exemplo de uma comunidade, a gente vai ter todas as raposas, tipo uma ou duas mais raposas, a gente vai ter carvalhos, tipo 1, 2, 3 carvalhos, coelhos e outros organismos que podem viver e interagir dentro de uma floresta, como um beija-flor, né, um papagaio, 2 papagaios, enfim. Já a comunidade, o ecossistema, é uma unidade funcional da natureza, que inclui, né, os seres vivos, biotas, e o ambiente físicos, que são os fatores abióticos, que a gente já viu o conceito. Por isso que eu sempre falo antes dos conceitos, parece repetitivo, mas é para quando estiver numa provinha vocês saberem aquilo ali. E com qual elas interagem. Então, o ecossistema é um fluxo de energia e ciclos de nutrientes que sustentam a vida. Então, o ecossistema ele pode também variar de tamanho, desde uma pequena poça de água até uma floresta inteira ou até mesmo um oceano. Então, o ecossistema ele pode variar, né? Em questão de tamanho. A gente vai dar um exemplo, né? Uma floresta onde há árvores, animais, micro-organismos, solo, água, luz solar, interagem formando um sistema equilibrado, tá? Então, o ecossistema já vai a questão dos fatores ambiente físico, a comunidade, a questão dos seres vivos, né? E o ecossistema já entra os fatores abióticos. E a gente vai para o último, né? Organização dos seres vivos, que é a biosfera. E como eu falei, né? Ele vai abranger todos os ecossistemas do planeta. É como se fosse a camada de vida da Terra, tá? Então, ele pode ter a Terra inteira, exemplo, uma Terra inteira, incluindo todos os ecossistemas e seres vivos, desde as profundezas dos oceanos até as florestas tropicais. E as camadas superiores da atmosfera. Então, a biosfera engloba tudo, é tudo, tá? E a gente vai para o último ponto, né, para a gente dar um checklist em questão da organização dos seres vivos, a importância, né, dessa organização. A gente vai. Deixa eu só pegar mais água que eu tô ficando rouca. Voltando. A gente vai com a importância, né? A gente vai ter análise de interações. Então, cada nível de organização nos permite estudar diferentes aspectos de interação ecológicas, desde o comportamento de um único organismo até as interações mais complexas entre diferentes espécies de um ecossistema. A gente também vai ter, né, a importância da conservação da biodiversidade. Ao entender como as populações e comunidades funcionam, a gente pode também desenvolver estratégias de conservação e preservação à biodiversidade.
E também a gente tem a questão de manter o ecossistema saudável, né? Os ecossistemas saudáveis. Então, a gente pode entender como funciona tanto a população quanto a comunidade e, né, preservar a biodiversidade. A gestão ambiental é a organização dos seres vivos, também é essencial para a gestão ambiental e o manejo de recursos naturais, garantindo que as interações entre os diferentes níveis sejam sustentáveis, tá? Então, essa organização, ela ajuda também na questão da gestão ambiental. E a gente vai em questão da previsão de impactos ambientais. A gente vai compreender a interação entre os diferentes níveis, né, de organizações, e a gente também pode prever os impactos das atividades humanas, como a agricultura, a mudança climática, né, a urbanização, sobre esses ecossistemas. Então, a gente também tem a questão da previsão de impactos ambientais. E para finalizar, né, a organização dos seres vivos, né, é como entender como a vida é sustentada e as interações entre esses organismos e o ambiente moldam a biodiversidade na Terra. Desde o indivíduo individual, desde o nível individual, né, até a biosfera. Então, a gente vai dar um checklist também em questão da organização dos seres vivos. A gente viu. Não, a gente reviu os conceitos mais assim, com mais exemplos do que é um indivíduo, o que é uma população, o que é uma comunidade, o que é um ecossistema, a biosfera, e por que a importância de entender as organizações dos seres vivos. Tá abrindo aqui. Então, agora a gente vai para as cadeias e teias alimentares, tá? A gente já deu um checklist em ecologia na introdução, organização, e agora a gente vai entrar num assunto que o que mais cai no Enem, tá? Em questão de ecologia, é cadeias alimentares, pirâmides, sucessão ecológica e impactos ambientais. Então, é o que a gente está querendo ver nessa aula. Vamos lá. Vamos lá para o conceito geral de cadeia alimentar. Cadeia alimentar, ele é uma sequência que mostra como a energia é originada do Sol, é transferido de um organismo para outro dentro de um ecossistema. Cada nível da cadeia alimentar é chamado de nível trófico. Então, a gente vai entender os principais níveis tróficos. Tá? A gente vai começar. A gente vai começar pelos produtores,
a gente vai entender os princípios tróficos, né? A gente vai começar pelos produtores, que são os organismos que produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, como as plantas, algas e algumas bactérias. Então, eles captam a energia solar, transforma em uma energia química na forma de glicose, que é açúcar, e é servido de base para toda a cadeia alimentar. Então, os produtores são os organismos que produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, como plantas, algas, enfim. E aí eles vão, né, transformar essa energia solar em glicose. E a gente vai entrar nos consumidores primários, que são os herbívoros, que se alimentam diretamente dos produtores. Então, eles só se alimentam de plantas, né, de algas ali e, querendo ou não, de algumas bactériazinhas. E aí, a gente tem o exemplo mais clássico de todos, que é o gafanhoto que come plantas. E aí, a gente vai para os consumidores secundários, que eles são carnívoros, que se alimentam de carne. Eles se alimentam dos consumidores primários, que a gente vai ter aquele exemplo de um sapo come o gafanhoto. Muito clássico, em todo livro de biologia tinha esse exemplo clássico, né? Questão do gafanhoto, né? A planta, aí entra o gafanhoto, e aí vai para o sapo. E aí, eu quero saber se vocês vão descobrir qual é o terceiro animal. A gente vai entrar nos consumidores terciários, que são também carnívoros, que se alimentam de outros carnívoros, tá? E a gente vai ter um exemplo. Qual é o exemplo? Vou esperar vocês responderem no chat. Eu vou esperar real. Quero ver se vocês vão lembrar das aulas de biologia, bem lá no início, de ciências sobre cadeia alimentar. Gente, vocês vão me deixar no vácuo? Vão, né? Vou fingir que isso não aconteceu. Vou continuar aqui a aula. A gente vai ter os consumidores terciários, que eles também são carnívoros, que alimentam de outros carnívoros, né? E a gente vai ter o exemplo de uma cobra que come um sapo. E por último, antepenúltimo, né? A gente vai ter o quarteário, que são predadores no topo, né, de uma cadeia alimentar. Eles se alimentam dos consumidores terciários. Então, geralmente, eles não têm predadores naturais, né? O último. A gente vai ter um exemplo de uma águia que come cobra. E, por fim, como esse último consumidor, né, o quarto, ele não tem normalmente predadores, né? Eles não têm naturais, eles vão acabando morrendo. E aí eles vêm para a decomposição, né? Que aí vem os decompositores. Embora eles não sejam representados numa cadeia alimentar, não, eles são, né? Os decompositores são como fungos e bactérias que têm um papel crucial de quebrar a matéria orgânica morta e reciclar
os nutrientes para os produtores. Então, vira aquele ciclo bem bonitinho. Por último, vem, né, os fungos e as bactérias que se alimentam do consumidor quarteário, né? E aí volta tudo em um ciclo. Aí recomeça de novo. E aí fica, né? Vamos dar uma simplificada nessa cadeia alimentar. A gente vai ter plantas que são produtores, gafanhotos que são consumidores primários, a gente vai ter sapos que são consumidores secundários, vai ter a cobra que vai ser consumidor terciário, e a gente vai ter a águia que é um consumidor quarteário, e a gente vem para os depositores, né, que são fungos e bactérias, após a morte. Embora as cadeias alimentares, né, elas sejam úteis para simplificar as relações alimentares, a realidade de um ecossistema ela é muito mais complexa. Diferente de uma cadeia alimentar linear, desculpa, eu não falei por quê. A gente veio a cadeia alimentar. Agora a gente vai ver a teia alimentar, tá? O que é uma teia alimentar? Embora a gente saiba que a cadeia ela é útil para simplificar, né, as relações alimentares de um ecossistema, a gente sabe que a realidade no ecossistema é muito mais complexa, né? Os organismos raramente dependem apenas de um tipo de alimento. Então, um animal só, algum organismo, né? Ele pode ter vários outros níveis mais tróficos, né? Então, por isso que entra a teia alimentar. A teia alimentar é uma rede alimentar interconectada. Então, ela vai estar ligada, que mostra todas as possíveis interações alimentar de um ecossistema. A gente vai ter uma diferença na cadeia alimentar, que a gente viu que ela é bem bonitinha, começa ali pelos produtores, vai para os herbívoros, os primários, aí vai para os secundários, bem bonitinho, né? E a gente vai ver que a teia alimentar, ela oferece uma visão muito mais realista. Tipo, sapo não vai só comer gafanhotos, ele vai ter vários outros tipos de alimento, tá? Então, ele também pode, o consumidor primário, ele também pode ser um secundário, dependendo do que ele está comendo. Então, a teia alimentar, a gente vai ver isso. Eu vou continuar nessa questão do exemplo. A águia, ela pode comer coelhos, que é um consumidor primário, e cobras também se alimentam de sapos, que são consumidores secundários. Então, colocando em diferentes níveis tróficos dentro da cadeia. Então, a planta, o gafanhoto come, ou o coelho come, o gavião come o gafanhoto, mas o coelho também é alimento da cobra. E aí a gente sabe que a cobra é alimento da águia. E a gente também vai ter o exemplo, né, do sapo, que ele pode se alimentar tanto de gafanhoto também com os outros insetos. Que ele pode ser alimento tanto para cobra quanto para outro tipo de animal, outro tipo de pássaro. Então, a teia alimentar é isso, a questão, a cadeia alimentar, ela vai ser esse nível de consumidores, primários, secundários, terciários, quarteários e depositores, e já teia alimentar, dependendo do que ele pode ser tanto consumidor primário como secundário,
E dependendo do que ele está comendo, ele pode, a questão da teia alimentar pode mudar. Aí a gente vai voltar à questão da importância da cadeia e teias alimentares. Vocês conseguiram entender a diferença de um para outro? Sim ou não? Não me deixe no vácuo, por favor. Que bom que vocês estão entendendo, não tem nenhuma dúvida. A importância da cadeia alimentar e as teias alimentares, tá? As cadeias e teias alimentares são importantes por várias razões. São conceitos que vão se repetir, né? Porque tá tudo dentro da ecologia. Então a gente vai ver a questão do fluxo de energia vai se repetir, né? Que é a questão da captura da energia solar pelos produtores, que é transferida para o organismo por outro, que vocês observaram, né, de um produto. No entanto, a quantidade de energia ela diminui a cada transferência. Então, a parte dela ela é perdida na forma de calor durante os processos metabólicos, né, que é a questão da alimentação. A ciclagem de nutrientes, né, os depositores desempenham um papel essencial, né, na reciclagem de nutrientes. Ele quebra a matéria orgânica, né, e morta, né, ele quebra a matéria orgânica morta, e aí ele desenvolvendo o nutriente para o solo. E aí a gente sabe que os produtores vão utilizar esses nutrientes. E também o equilíbrio ecológico, né? As teias alimentares, eles mostram como é a remoção, né, ou adição de uma espécie. Pode afetar todo um ecossistema. Por exemplo, a gente tem a questão da extinção. E como que esse pode afetar um ecossistema. A gente tem um exemplo aqui, né, no Brasil, que quando os portugueses vieram para cá e tudo mais, a gente tem dois problemas para isso, né? A gente o Império veio, né? Tudo muito lindo e tal. E lá na Europa tinha muito pombo. E aí eles entendiam que pombos eram, né, uma questão de riqueza, uma questão de realeza, e trouxeram esses pombos para cá. E a gente acontece que eles se adaptaram ao nosso habitat, né? Só que a gente não tem predador para o pombo. Então fica na questão da hiperlotação. Não sei como é na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tem a questão de, na rodoviária ali, uma questão de uma aglomeração de pombos, assim, muito louco. E a gente também vai ter a questão do caramujo. Eu acho que vocês já ouviram a história, mas posso repetir aqui. Que é a questão que eles queriam trazer o escargot, que é uma coisa muito ali sofisticada. E aí eles acabaram trazendo o caramujo, que é da África, achou que era parecido, trouxe, mas a gente sabe que ele tem várias ali bactérias, enfim, que pode levar a pessoa à morte. E a questão também virou uma hiperpopulação,
porque não tem o predador. E aí a gente tem essa questão, né, dessas pragas. A gente vai ter vários, né, outros exemplos, mas a questão do equilíbrio ecológico. Por quê? Se um predador ele é removido, né? Por exemplo, a gente tem esse BO aqui, as suas presas, ela pode se multiplicar ali naquela questão descontroladas, né? E afetando também a vegetação. E aí, consequentemente, né, todos os outros organismos que tendem dela. Então, vira essa questão do equilíbrio ecológico, né? E a gente também vai entrar para o último ponto, né? Adaptação das especializações, que é a complexidade da teia alimentar, reflete a evolução e adaptação que o organismo que ocupa um nicho específico, ele teve, né? Por exemplo, a gente tem alguns predadores que podem ser especialistas em caçar certas presas, né? Então, essa questão da adaptação. E aí, a gente, por último, eu vou fazer um exemplo de cadeia alimentar e teia alimentar. Eu já dei um exemplo, mas eu sempre gosto de dar mais exemplos, tá? A gente vai ter a cadeia alimentar, né? Tradicional. Vou começar por plantas, que são produtores. A gente vai para o consumidor primário, que são insetos. O segundo vai ser os pássaros. E, por último, o gavião. Então, a gente vai ter ali os produtores, os consumidores primários, os consumidores secundários e os terciários. E a gente vai para a teia alimentar, o mesmo exemplo. Aqui, a gente sabe que as plantas elas podem ser comidas de várias outras espécies de inseto, que, por sua vez, também podem ser comidas por diferentes tipos de pássaros e aranhas. E podem também, esses predadores podem ser comidos por diversos carnívoros, incluindo mamíferos e aves de rapina. Então, a cadeia alimentar é bonitinha, primária, secundária. E a teia alimentar é a questão da adaptação, né, que esse animal precisa ter, esse ser vivo precisa ter. E aí eu vou também dar um exemplo de ecossistema marinho, tá? A gente vai ter cadeia alimentar, os produtores, que é os fitoplânctons, os primários, zooplânctons, a gente vai ter os consumidores secundários, que vão ser peixes pequenos, e o terciário pode ser um tubarão, tá? E aí, a cadeia alimentar, os fitoplânctons, ela pode ser consumida por uma variedade de organismos, desde que os zooplânctons até grandes moluscos. Os peixes pequenos podem ser alimentos para aves marinhas, que é aquelas que mergulham, né? E outros peixes maiores, tá? Então, a gente tem a questão da teia alimentar. Alguma dúvida, gente? Em questão de cadeia e teia alimentar?
Então, a gente já pode dar um checklist também em cadeias e teias alimentares. Aí eu vou trazer daqui a pouco, né? Daqui a pouco não, né? Quando finalizar a aula, eu já vou fazer um catado de todas as de Enem vestibular sobre esses assuntos e vou colocar lá no Google para vocês estudarem, tá? Porque vocês, na hora que, ai, nossa, super fácil, nossa, mas é o que eu falei, né? A questão da interpretação. Então, a gente vai dar um checklist também em cadeias e teias alimentares. A gente está indo muito bem. Gente, eu só vou beber uma água aqui, já volto rapidinho, de novo. Voltei, galerinha. Vamos agora pro penúltimo, né? Eu fico orgulhosa quando eu dou checklist de todos os assuntos que eu queria falar. A gente vai em questão agora de pirâmide ecológica. As pirâmides ecológicas, elas são diagramas que representam a relação quantitativa entre os indivíduos, diferentes níveis tróficos de um ecossistema. A gente já viu o que é um nível trófico, hein? Ó, dá uma lembradinha na cabecinha, acabei de falar nessa aula, hein? Eles mostram como a energia, né, e a biomassa ou o número de organismos estão distribuídos nos diferentes níveis de cadeia alimentar, dos produtores aos consumidores quarteários. Então, existe três. Peraí, deixa a moto passar. O que foi agora? A gente vai ter três tipos principais de uma pirâmide ecológica. A gente vai ter a questão da pirâmide de energia, a pirâmide de biomassas, tá? Desculpe-me. De biomassas. Ai, gente. E pirâmide de número. A gente vai explorar cada um delas, cada uma dessas pirâmides, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho a pirâmide aqui, gente. Eu acho que eu achei aqui.
Mas eu vou colocar todas as imagens lá. Então fiquem tranquilos, vamos voltar aqui. A gente perde tempo. Oh, meu Deus, aqui. Vamos lá. A pirâmide de energia, ela é a mais importante das pirâmides ecológicas. Por quê? Ela mostra a quantidade de energia que flui e de um nível trófico. De um nível trófico que a gente viu é o quê? Produtores, consumidor primário, secundário, os queriditos. Por longo de uma cadeia alimentar. A energia, a gente já sabe que ela vem do Sol, é capturada pelos produtores e é transferida para os consumidores primários, secundários e terciários e quarteários, né? Mas a gente pode dar um exemplo aqui. Energia do Sol. Uma característica crucial da energia, da pirâmide de energia, que ela nunca se inverte. Isso acontece porque a energia diminui a cada transferência de nível trófico. Então, se a gente passou para os produtores, passou para o primário, a gente tem uma diminuição ali. Cerca de 10% da energia disponível em outro nível trófico é passada para o nível para o próximo nível, desculpa. E o restante é perdido por conta do calor, devido da respiração, do metabolismo, em outras atividades biológicas. Vamos dar um exemplo. A gente tem uma planta, ela captura 1000 unidades de energia solar. Ela tá lá, lindíssima. Ele pegou a energia do solar, ela tem ali as suas 1000 unidades de energia. Apenas 100 unidades são transferidas para os herbívoros que comem. Então, de 1000, a gente, vai ser apenas transferida 100 unidades, que são os nossos consumidores primários. Aí, desse valor, apenas 10 unidades se passam para os carnívoros que comem os herbívoros e assim por diante. Vou dar uma questão da porcentagem que eu acho mais precisa. A gente tem 100% dos produtores primários. Ele está lá em questão de 100% da energia. Aí a gente vai para os consumidores, primários. A gente só vai ter 10%. Aí a gente vai para os secundários. A gente vai ter 1%. Para os terciários, a gente vai ter menos 1. 0,1. E depois, para os terciários, quarteários, a gente vai ter o 0,001%. Então, a gente vai perdendo a questão dos níveis de energia, tá? A pirâmide de energia, ela é crucial para a gente entender porque há menos predadores no topo da cadeia alimentar do questão dos produtores na base, em comparação aos produtores da base. Por quê? A energia disponível para os produtores, vai diminuindo à medida que a gente sobe a pirâmide. Então, os produtores sempre vão ter muito mais, porque eles estão ali 100%, e os predadores ali quarteários vai ter um nível de energia muito mais baixo. Que é essa questão de tudo. Aí a gente vai para a pirâmide de biomassas, tá? A pirâmide de biomassas, ela representa a quantidade total de matéria orgânica de cada nível trófico. A biomassa é a medida de unidade de massa. Geralmente é em gramas ou toneladas ou por área, metros quadrados, por exemplo. Geralmente, a pirâmide de biomassas, ela segue um formato tradicional,
com base largas, que questão dos produtores, e ela vai se estreitando ali em questão do topo, né, dos consumidores terciários e quartários. No entanto, em alguns ecossistemas aquáticos, essa pirâmide ela pode ser invertida. Essa questão de invertida é o quê? O nível maior pode ir lá para cima e vai diminuindo, bem bonitinho. Isso não acontece na pirâmide de energia, né? Isso pode ocorrer, né, porque os produtores, né, aquáticos, ele tem uma taxa alta de reprodução e renovação. Mas uma biomassa é totalmente relativa, baixa em comparação aos consumidores que alimentam. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma floresta, né? As árvores, que são os produtores, ele tem uma biomassa maior do que os herbívoros, que como os cervos. O cervo se alimenta das árvores, então ele tem uma massa maior. Por sua vez, os predadores que se alimentam desses herbívoros têm uma biomassa menor. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho 10 toneladas de soja, bem grandona lá, linda, maravilhosa. Aí a gente tem 1 tonelada de gado, bem bonitinho. Mas um homem adulto, que é o predador da vaca, né? Do gado, tem só 70 quilos. Um homem adulto, por exemplo. Uma criancinha com seus 23 quilos. Vocês conseguiram entender a questão da quantidade, tá? E a gente vai ter a questão da pirâmide de números, a última pirâmidezinha. A pirâmide de números, ela mostra o número de indivíduos de cada nível trófico. De cada ali. O nível trófico a gente já sabe que é predador, com produtores, enfim. Geralmente, o indivíduo vai diminuindo à medida que a gente vai subindo a cadeia alimentar, né? Porque começa com muitos produtores na base e vai terminando com poucos ali consumidores terciários ou quartários no topo, né? No entanto, né, às vezes a gente nem sempre segue um formato tradicional. Em alguns casos, especialmente em grandes ecossistemas onde grandes plantas, a gente tem essas grandes árvores enormes como herbívoros, né? E a gente tem os pequenos herbívoros, a pirâmide ela pode ser invertida ou até ter um formato irregular. Eu vou dar um exemplo de uma pirâmide bem bonitinha. A gente tem 1000 plantas, só que a gente tem 30 gafanhotos e a gente tem 10 aves. Então, a gente tem 1000 plantas, a gente tem 30 gafanhotos e 10 árvores. Aves, não árvores, aves. Acho que travou minha língua. Só que a gente pode ter a questão, né? Essa pirâmide, né? De números, ela não pode ser regular ou pode ser formato invertido. A gente tem 2 grandes árvores que pode alimentar 200 lagartas ou muito mais, e a gente só tem 10 aves, né? A pirâmide de número, ela ajuda a ver, visualizar, observar a densidade populacional relativa em diferentes níveis tróficos de um ecossistema. Então, a questão do número, a gente pode ver uma população, tem aquela quantidade, e, enfim, essa questão de números, a gente vê como que está aquele ecossistema. A gente vai ter a importância também, né? A gente vai ter a avaliação da produtividade, a pirâmide de biomassa e a produtividade de diferentes ecossistemas, né? Comparando também a evidência de transferências de energia e a quantidade de matéria orgânica disponível naquele ambiente, né? A gente também tem
os impactos ecológicos, né? Que ao analisar as pirâmides ecológicas, a gente também pode prever impactos de mudanças, de remoção, como que seria uma remoção de uma espécie, sobre a estrutura e o equilíbrio do ecossistema. A gente vai ter um exemplo de diminuição de produtores, eles podem afetar todos os níveis superiores. Então, a gente tem isso. E a questão da conservação e manejo ambiental. A gente compreende que as pirâmides ecológicas é essencial para a estratégia de conservação e manejo de recursos naturais, garantindo que a população de diferentes níveis tróficos sejam sustentáveis. Então, as pirâmides ecológicas, elas são ferramentas poderosas para visualizar e entender estruturas, né, de funcionamento de um ecossistema. Ela mostra energia, biomassa, o número de indivíduos que são distribuídos, né, nos níveis tróficos e fatores que influenciam a estabilidade e a sustentabilidade de um ecossistema. Alguma dúvida em questão das pirâmides? O que é uma pirâmide de energia, uma pirâmide de biomassa, uma pirâmide de números? Ai, viu, gente? Ai. Então, a gente pode dar um checklist ali. Em pirâmides também. Então, a gente vai para o nosso último ponto. E aí, eu posso dar uma revisãozinha. Não, acho que eu vou olhar um negócio aqui. Peraí. Então, a gente vai para o último ponto, que é problemas ambientais. Tá? Voltou ao normal? É porque eu acho que eu falei baixo. Então, vamos lá. A gente vai para o último ponto de problemas ambientais, mas eu acho que eu também vou olhar com vocês o ciclo biogênico do carbono, dar uma olhadinha. Ou acho que eu não, vou fazer uma revisão de tudo que a gente viu. E aí eu abordo isso em química, tanto o ciclo de carbono, eu quero fazer uma aula interdisciplinar que vai tanto biologia, química, que se junta ali em questão de ciclos, tá? Então vamos para os problemas ambientais. Os desequilíbrios ecológicos, né, os problemas ambientais, são alterações que rompem a nossa harmonia. O que a gente tem de harmônico de ali entre um componente de um ecossistema? A gente vai ver a questão do funcionamento, né, compreendendo o funcionamento e a saúde dos seres vivos, que eles dependem, né? Esse desequilíbrio podem ser causa de fatores naturais ou também são resultados de atividades humanas. A gente pode ter os fatores naturais, como mudanças climáticas, né? Ou uma erupção vulcânica, mas a gente sabe que a mudança climática, na maioria das vezes, são resultados de alguma atividade
né, humana, como a poluição, o desmatamento, a exploração excessiva de recursos. Então, a gente vai ver a questão dos principais problemas ambientais, tá? Que a gente tem. Ó, a gente vai ver em questão da poluição ambiental, desmatamento, mudança climática, a perda da biodiversidade, eutrofização, inversão térmica, queimadas, invasão de espécies exóticas, tá? E aí eu quero também que vocês, algum conhecimento, vocês contribuem, tá? A gente vai começar por um que a gente já tá bem assim, ciente, né? Que é a questão da poluição ambiental. A gente sabe que a poluição ambiental é um dos principais causadores de desequilíbrio ecológico. Ela ocorre quando substâncias nocivas são introduzidas introduzidas no meio ambiente, que prejudica a qualidade do ar, da água e do solo. A gente tem muitos exemplos aqui da Bahia de quando o esgoto, né? A gente não tem o saneamento básico e aí, infelizmente, o esgoto, às vezes, né, eles preferem, em vez de fazer toda uma estrutura em questão de dinheiro, a gente vai ter, né, a poluição das nossas praias. A gente teve também, acho que em 2019, aquela que foi um cargueiro que aconteceu algum acidente em questão do óleo e prejudicou aqui essa região do extremo sul da Bahia, que foi acho que pegou Porto, Alcobaça, Prado, aqui esse extremo sulzinho aqui no finalzinho aqui da Bahia, onde eu moro. A gente vai ter a poluição do ar, a poluição da água e a poluição do solo. A gente vai falar de cada um desses pontos, né? A poluição do ar é de uma forma mais visível e prejudiciais de poluição. A gente vê em áreas urbanas industrializadas a emissão de gases poluentes, que é o dióxido de carbono, CO2, e monóxido de carbono, CO, dióxido de hidrogênio, NOx, e dióxido de enxofre, SO2. Tem efeitos diretos na saúde humana. A gente tem aquela foto bem famosa, né, de como que era o céu de São Paulo antigamente e como ele é. Ele tem aquela cor acinzentada em questão das emissões, né, de gases poluentes, a quantidade de carros que a gente tem ali. Ele tem efeitos diretos na saúde humana, né, causando doenças respiratórias, cardiovasculares e agravando algumas alergias. Além disso, esses gases contribuem para que o aquecimento, né, global, e a gente tem a formação de chuva ácida, que afeta, né, muito solos, florestas e corpos d'água, né? Então, a gente vai ter a poluição de ar, essa questão desses gases poluentes, todos esses gases que eu falei. Aí a gente tem as questões das doenças respiratórias, né? Alergias também e cardiovasculares, né? E ele também contribui ali pelo aquecimento global e também formação de chuva ácida, né? Que afeta o solo e as florestas, óbvio, e os corpos d'água. E a gente vem a questão também da poluição das águas, né? Rios, lagos e oceanos. A gente sabe que ela é essencial para a vida na Terra. Mas eles estão sob constante ameaça devido à poluição, né? A gente vai ter o lançamento de esgoto não tratado, como eu já falei, né? O esgoto não tratado em resíduos industriais, pesticidas
e derramamento de petróleo contaminando os corpos d'água, os oceanos, como eu dei o exemplo mais agora há pouco, né? A gente vai ter isso, e aí acaba que prejudicando a vida aquática, né? Comprometendo a qualidade da nossa água potável, que a gente sabe que a gente não tem, acho que é 2%, não, é 2%, acho não, é 2% de água potável. E isso pode resultar a morte de peixe, a extinção de alguma espécie aquática e também a contaminação de cadeia alimentar, afetando até mesmo a saúde humana. A gente tem mais exemplos fora, sim, em filmes, né? A gente tem a questão de resíduos industriais que não são descartados da forma correta, acabam contaminando o corpo d'água, ali a questão da água, e acaba afetando, né, a saúde das pessoas. Muita gente tem a questão da diarreia, tem gente que acaba contraindo não, né? Adquirindo câncer, várias outras doenças por conta desses resíduos, né? E aí, às vezes, as empresas só colocam panos quentes e ali tá tudo bem, não afetando meu dinheiro, meu bolso, qual o problema tem, né? Como eles falam, é a seleção natural. Enfim. Aí a gente vai ter, por último, a poluição do solo, né? A gente sabe que o solo, ele é fundamental, né, para a questão da cadeia alimentar e também fundamental para a nossa sobrevivência em questão de agricultura, sustentação dos ecossistemas, que eles também sofrem com essa poluição. O uso excessivo de pesticidas, né, e fertilizantes químicos e os descartes inadequados desses resíduos sólidos são perigosos, contaminando o solo e reproduzindo sua fertilidade e tornando menos produtivo. Então, a gente vai ter a questão dessa questão da contaminação do solo. Mas a gente já tem agora novos estudos em questão para diminuição, né, desses pesticidas, de fertilizantes químicos. Não, a gente tem agora cursos sobre, por exemplo, agroecologia, né, que a questão da plantação ali ecológica e tudo mais, para não ter essa questão da contaminação do solo, né? E aí é que acontece, com o tempo dessa contaminação, a gente pode usar aquele termo, tipo solo morto, que não, aqui não produz nada, aqui não vai. E aí a gente sabe que a perda, né, da capacidade agrícola, né, com casos externos. Aí a gente vai ao êxodo rural. É como se fosse aquele solo improdutivo, então ele não vai produzir nada. E aí, para revitalizar, a gente tem que fazer todo um processo ali de descontaminação, de colocar nutrientes, de fazer todo um processo ali para ele voltar a ser produtivo. Vamos lá para o desmatamento, né? A gente já sabe o que é desmatamento, mas eu vou dar uma reforçada, né? O desmatamento é a remoção ou destruição de áreas florestais, né? A gente tem especificamente, né, na regiões tropicais, como a Amazônia. Pelo fato dela ser muito grande, a gente tem aquele desmatamento dentro da Amazônia ali. E esse processo resulta na perda do habitat, né, para inúmeras espécies, né, como se o habitat a gente já sabe que é o endereço, né, e aí acabar, né, o desmatamento contribuindo para a extinção, né, de algumas espécies e a perda da biodiversidade e alteração no ciclo natural de nutrientes e de água. Então, o desmatamento ele está interligado ali em questão de todo ali. E, então, a gente vai ter a perda de um habitat e a gente vai ter contribuindo para a extinção de algumas espécies. E a gente acaba também perdendo a biodiversidade e também alterando o ciclo de nutrientes, né? Os impactos ambientais que o desmatamento pode ter, né?
a gente vai ter, intensifica a erosão do solo, né? Já que a vegetação que atua como a barreira natural contra a erosão é removida. É aquela erosão, é a questão, tipo assim, a parte da vegetação ali perto dos rios, ela contribui para que aquela terra não vá para dentro dos rios, né? Que isso resulta o quê? Na degradação do solo e sedimento dos rios, que pode levar, né, a inundações e a redução da qualidade de água. E, além disso, as florestas a gente sabe que são fundamentais na absorção de dióxido de carbono e a sua remoção, né, aumenta a concentração desse gás na atmosfera, contribuindo para o efeito estufa e as mudanças climáticas. Então, o desmatamento ele contribui também, né, em questão da remoção, né, do gás da atmosfera, que é o dióxido de carbono. E também afeta o regime das chuvas, podendo levar a alterações, alterar os padrões climáticos. Então, a gente está vendo aqui que a desmatamento tem todo esse ciclo. E a gente vai para o outro ponto. A gente vai para as mudanças climáticas. A gente sabe que as mudanças climáticas são consequências diretas, né, no aumento dos gases, no efeito estufa na atmosfera. Então, todos aqueles gases que eu falei, né, da poluição do ar, a gente vai ter aqui na efeito. Gente, eu acho que eu desliguei meu microfone. Qual a última parte que vocês ouviram? Eu acho não, tenho certeza. Eu cliquei aqui.
Mas qual foi o último ponto que eu falei? Não acredito nisso. Eu tô falando sozinha. Na hora que eu fui pegar um negócio aqui, devo ter clicado. Brilhei. Ó, vocês ouviram questão das desmatamento? As mudanças climáticas? Tava falando de mudanças climáticas agora. Então eu parei, vocês ouviram até mudanças climáticas. Então, então tudo bem. Ai, 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 ai. Então, eu acho que já posso ir para perda da biodiversidade. Mas eu vou falar aqui por cima em questão das mudanças climáticas, né? A gente sabe que eles vão resultar no derretimento das geleiras, das calotas polares, que vai elevar o nível do mar, que também ameaça a população costeira que vive ali perto. A gente sabe também que com as mudanças climáticas a gente pode ter resultando, né, em secas prolongadas em algumas regiões e ou também uma chuva excessiva em outras, né? A gente sabe que também afeta a agricultura e a disponibilidade da água doce. E a gente sabe que vai ter aumento na temperatura que pode alterar os habitats naturais, forçando algumas espécies de migrar ou até mesmo enfrentando a extinção, tá? E a gente sabe que a gente pode ter eventos climáticos externos, como furacões, tempestades ou ondas de calor, que a gente sabe que está aumentando e causando danos significativos ali para a comunidade, né? A comunidade, tanto animal quanto nós seres humanos. Hum, vou falar agora da perda da biodiversidade. A perda da biodiversidade ocorre quando espécies como plantas e animais eles desaparecem devido à destruição do seu habitat, ou poluição, ou até mesmo mudanças climáticas, né? E e até mesmo introdução de espécies exóticas. A gente sabe que as consequências da perda da biodiversidade ela pode levar ao colapso do ecossistema inteiro, porque cada espécie desempenha um papel específico de manutenção, né, do ecossistema ou do equilíbrio ecológico. E sua extinção, ele podem desencadear uma reação em uma cadeia que afeta os outros organismos, né? A diminuição da biodiversidade reduz a capacidade dos ecossistemas que se adaptaram às mudanças ambientais e acaba se tornando mais vulneráveis a pragas, doenças e alterações climáticas. A gente sabe que a biodiversidade é crucial para a agricultura e medicina e a segurança alimentar. Uma vez que muitas plantas e animais são fontes de alimentos e medicamentos e outros recursos essenciais para a humanidade. Então, a gente vai ter esse problema da perda da biodiversidade, que é causado, né, por às vezes ali a diminuição, né, e aí acaba afetando a comunidade também.
Vamos para outro ponto. Eutrofização. O que isso é? A gente vai ter o enriquecimento, então, a quantidade excessiva de nutrientes. Mas, Anne, se tem muito nutriente, então vai ser melhor. Mas o que acontece? Tudo em excesso, né? A gente sabe que acaba fazendo mal. Especialmente o nitrogênio e o fósforo em corpos d'água, em fontes de água ali, em questão de nascente. Isso ocorre devido ao escoamento de fertilizantes agrícolas ou despejo de esgoto não tratado. Então, acabam ali em questão de fazendo essa questão do uso, não. O nitrogênio e o fósforo ele vai estar em excessivo em corpos d'água. E a gente vai ter o impacto que isso causa, que vai ser o crescimento excessivo de algumas águas, né? Ou outras plantas aquáticas, que ao morrerem, elas são decompostas por bactérias que consomem o oxigênio da água, criando zonas mortas, onde a vida aquática não pode sobreviver. Então, isso resulta também a questão da perda da biodiversidade aquática. E a gente vai ter o quê? O declínio da pesca, né? A questão da qualidade da água, que pode tornar imprópria para consumo de humanos e outras atividades econômicas. E aí a gente também pode ter algumas algas tóxicas que podem se proliferar durante esse enriquecimento, né, excessivo de nutrientes, que podem causar problemas à saúde de humanos e animais que entram em contato com essa água contaminada. Então, a gente vai ter esse problema, né, em questão do enriquecimento excessivo de nutrientes, que acabam tendo vários impactos na nossa comunidade, no nosso ecossistema. Até aí, tudo bem? Eu não desliguei o microfone. Porque a gente só tem mais 3 pontos. Inversão térmica, vai ter queimadas e invasão de espécies exóticas. Então, vou dar continuidade. Inversão térmica. A gente sabe que é um fenômeno atmosférico que pode agravar significativamente a poluição do ar, especialmente em áreas urbanas e industrializadas. Em condições normais, o ar mais quente próximo à superfície sobe, dispensando os poluentes. No entanto, durante a inversão térmica, a camada de ar quente fica sobre a camada de ar frio perto do solo, impedindo a dispersão dos poluentes. Então, a gente vai ter essa questão da inversão térmica, né? A gente vai ter a maior concentração de poluentes no ar que respiramos, agravando os problemas respiratórios, como asma, bronquite, né? E a gente sabe que tem uma população vulneráveis, como as crianças e idosos. Esse fenômeno é mais comum em regiões com relevo que favorece o acúmulo de poluentes, como vales cercados por montanha, ou durante os meses de inverno, quando as condições para inversão são mais favoráveis. A qualidade do ar também, durante esse episódio, pode deteriorar rapidamente, causando alertas à saúde pública
e casos externos, levando ao aumento de, né, em questão da poluição do ar. Então, o que acontece? A inversão térmica, né? A gente sabe que a questão do ar quente vai para aquele ciclinho, aquele ciclo lá bonitinho. E aí o que acontece? Quando o ar quente está mais próximo à superfície, ele sobe, dispensando os poluentes. No entanto, durante essa inversão térmica, que a camada de ar fica sobre a camada de ar frio, perto do solo, ele fica impedindo a dispersão dos poluentes. Então, a gente vai ficar com os poluentes aí. E aí já a gente vai ter a questão dos agravando os problemas respiratórios, tá? A gente vai para penúltimo ponto, tá? As queimadas são, a gente sabe que é um problema sério, né? Principalmente em regiões como a gente teve as queimadas na Amazônia. Elas são causadas por fenômenos naturais, como os raios, ou também pela ação humana, né? A gente sabe que a gente tem a prática agrícola inadequada, o desmatamento, o incêndios florestais, né? Intencionais para dar aquela limpeza nas terras. A gente sabe que o impacto é que a gente sabe que a quantidade de dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa na atmosfera contribui para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Então, além das queimadas destruir áreas de florestas, que são habitats para inúmeras espécies, a gente também resultando também na perda de biodiversidade. O solo ele é queimado, também perdendo a capacidade de reter água e nutrientes, aumentando a erosão e o risco, né, de desertificação. E aí a gente sabe que as queimadas afetam ainda também a saúde humana, liberando partículas finas e poluentes que podem causar doenças respiratórias, né? Então, as queimadas, vocês viram que a gente vai fazendo um checklist ali, vocês viram que a questão da queimada vai para os habitats, que acaba dando aquela perda de biodiversidade. A gente também tem a questão do risco da erosão, o solo não fica mais com capacidade para reter águas e nutrientes. Aí a gente vai também para as causas, né, de doenças respiratórias. E a gente vai para o último pontinho, né? Que é a invasão de espécies exóticas, né? A invasão de espécies exóticas acontece quando uma espécie não nativa são introduzidas em um novo ambiente, como deu exemplo lá da questão dos pombos e do caramujo. Onde não tem predadores naturais que podem se multiplicar, a questão da reprodução ali contínua e não tem. Vou esperar voltar minha conexão. Acho que voltou minha conexão. E aí o que acontece? Essas espécies invasoras, elas podem competir com espécies nativas por alimento, né? Água, espaço, levando à mesma redução ou à extinção das populações nativas. Elas podem também estar introduzindo doenças novas, as quais as espécies locais não têm imunidade, né? E, além disso, espécies exóticas podem alterar profundamente o equilíbrio dos ecossistemas, modificando o habitat, alterando ali o ciclo de nutrientes, afetando a interação entre as espécies, né? E a gente vai ter a invasão, né, dessas espécies é considerada uma das principais ameaças à biodiversidade global, que pode causar, né, danos ecológicos
e econômicos significativos. Gente, tem alguma dúvida sobre todos esses checklists que a gente fez? Então, a gente já fez o checklist aqui em questão da ecologia. O próximo assunto em biologia vai ser genética ou citologia. Acredito que eu vou começar com citologia e depois eu vou para genética, tá? E a gente começa em química, a gente vai para as ligações químicas, propriedades da matéria, estados físicos, tá? Porque a gente deu a introdução da tabela. E a gente vai para mecânica, que é movimento. A gente está em movimento, né? A gente vai para a lei de Newton, trabalho, energia, tudo certo. E a gente já está fazendo um checklist. Então, acredito que até o final do ano a gente tenha todos esses conteúdos do Enem que são consideráveis, que caem muito, né? A gente já consiga estudar todos. Mas aquilo, a gente aqui é para vocês estudarem individual. Então, sem dúvidas, eu já vou colocar todos os mapas mentais e o roteiro que eu usei para aula para vocês fazerem os seus mapas mentais, para continuar a fazer uma revisãozinha. Como não tem dúvida, eu acho que eu vou encerrar a aula. Como tá sem dúvidas, eu vou encerrar a aula, tá? Boa noite para vocês. Até semana que vem. Semana que vem a gente vai ver física, na próxima semana química e aí na terceira semana a gente vai fazer biologia novamente e aí na quarta semana eu quero fazer com uma Deixa eu tentar ligar essa aqui. Tá muito ruim. E na última semana eu quero fazer a interdisciplinar, todas as matérias quando entram em conjunto. A gente viu que todas se interligam ali. Tchau, boa noite. Boa noite, boa noite.